Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A Costa Rica pode ser considerada de longe a grande surpresa da Copa do Mundo de 2014. Na competição que foi realizada aqui no Brasil, os Ticos tiveram um desempenho espetacular, chegando pela primeira vez na história entre as 8 melhores equipes do torneio e ainda assegurando o posto de melhor defesa da competição. Mas hoje, 6 anos depois da façanha, o que será que aconteceu com os 23 jogadores que estavam naquele time costarriquenho? Será que o bom resultado no Mundial serviu de trampolim para a carreira deles? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Confere só! Por mais que tenha impressionado, aquela seleção da Costa Rica de 2014 não forneceu muitos jogadores para os principais centros de futebol. A grande maioria acabou tocando sua carreira em clubes locais ou do segundo escalão do futebol europeu. Já na própria seleção, dos 23 convocados para aquele Mundial, hoje em dia apenas um pouco mais da metade ainda segue sendo chamado. Os demais foram deixando o selecionado ao longo dos últimos anos. Bora relembrar todo o elenco de 2014 por posição. Os goleiros da Costa Rica naquela Copa foram Keylor Navas, Patrick Pemberton e Daniel Cambronero. Titular e um dos grandes nomes daquela campanha, Navas foi o que mais teve sucesso na carreira entre os 23 convocados. Logo após o Mundial, trocou o modesto Levante pelo poderoso Real Madrid. Por lá, conquistou 12 títulos. Já em junho do ano passado, foi contratado pelo PSG, onde está até hoje. Na seleção, continua nos últimos anos sendo o dono absoluto da camisa 1. Ele tem atualmente 33 anos. Pemberton, por sua vez, não enfrentou nenhuma mudança na carreira após o Mundial de 2014. Seguiu jogando por clubes do seu país e, na reserva, continuou sendo convocado para a seleção até a Copa de 2018. Já no alto dos seus 38 anos, o goleiro é hoje atleta do modesto Consultantes, da 2ª divisão costarriquenha. Terceiro goleiro em 2014, Cambronero também não viu sua carreira alavancar após a Copa. Deixou de ser convocado para a seleção ainda em 2014 e, por clubes, tirando uma rápida passagem pela Guatemala em 2019, seguiu atuando em seu país mesmo. Hoje, ele tem 34 anos e é goleiro do Santos de Guapiles. Agora vamos para a linha defensiva. A seleção costarriquenha trouxe para o Brasil 9 jogadores de defesa, sendo 5 zagueiros e 4 laterais. Os zagueiros foram Johnny Acosta, Giancarlo Gonzalez, Maicon Umanha, Oscar Duarte e Roy Miller. Christian Gamboa e Davi Mire foram os laterais direitos, e Junior Dias e Waylon Francis os esquerdos. O zagueiro Johnny Acosta fez 2 jogos no Mundial de 2014. Também não teve muito sucesso internacional após aquela competição. Apesar de ter continuado na seleção, por clubes, tirando rápidas passagens pelo futebol colombiano e indiano, seguiu tocando sua vida jogando na Costa Rica mesmo. Atualmente com 37 anos, Acosta defende o Saprissa. Titular em toda a campanha de 2014, o zagueiro Giancarlo Gonzalez acabou construindo uma carreira sólida no futebol italiano após a competição da FIFA. De 2014 a 2019, atuou por clubes como Palermo e Bolonha. Durante esse período, também seguiu sendo chamado para a seleção. Hoje, ele tem 32 anos e é jogador do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Um dos poucos daquele elenco costarriquenho que já havia jogado uma Copa do Mundo, no caso a de 2006, Umanha jogou 4 dos 5 jogos na campanha de 2014. Após a competição, acabou se transferindo para o futebol iraniano, onde ficou até o ano de 2016. Umanha tem hoje 38 anos e desde 2017 não é mais convocado para a seleção. Ele tem contrato atualmente com Comunicaciones, da Guatemala. O zagueiro Oscar Duarte também jogou 4 dos 5 jogos da Costa Rica no Mundial de 2014 e até chegou a marcar 2 gols. Apesar do seu histórico de lesões nos últimos anos, continuou figurando nas convocações do seu país. Atualmente com 31 anos, ele é jogador do Levante da Espanha. Já Roy Miller foi o zagueiro menos utilizado naquela Copa. Atuou em apenas uma partida e já a partir de 2014 deixou de fazer parte dos planos da seleção. Por clubes, depois de ter feito uma carreira sólida no futebol dos Estados Unidos, ano passado decidiu voltar para o seu país. Com 35 anos, Miller está defendendo o Santos de Guapiles. Titular absoluto da lateral direita em 2014, Christian Gamboa parecia ser uma das grandes revelações da Costa Rica naquela época.
Após a Copa, chegou a ser contratado pelo West Brom, da Inglaterra, mas acabou não mostrando todo o seu potencial. Ainda passou pelo Celtic da Escócia, até que na metade do ano passado foi negociado com o Bochum, da segunda divisão da Alemanha. Hoje, ele tem 30 anos e ainda segue fazendo parte das convocações mais recentes do seu país. Reserva de Gamboa, Mirier foi chamado às pressas em 2014 para substituir o lateral Reiner Mora, que já havia sido cortado por lesão. Jogou apenas um jogo na Copa e já a partir de 2015 deixou de ser convocado. Depois disso, seguiu uma carreira bem tímida. Até jogou em alguns clubes de maior expressão no seu país, como Saprissa e Herediano. Mas as lesões atrapalharam bastante a sua trajetória. Ele tem hoje 32 anos e segue sem clube. Já experiente na seleção, Ruinor Dias foi o lateral esquerdo titular da Costa Rica em 2014. Como já tinha uma carreira sólida no futebol alemão na época da Copa, não sofreu grandes alterações na carreira após a histórica campanha. Longe da seleção desde 2016, Dias tem hoje 37 anos e tem contrato com Alajuelense, lá da Costa Rica. O reserva Waylon Francis não atuou em nenhuma partida da Copa aqui no Brasil e após a competição até chegou a passar um bom tempo sem ser convocado, mas desde o início do ano passado voltou a ser chamado para algumas ocasiões. Hoje ele tem 30 anos e é jogador do Columbus, lá dos Estados Unidos, mesmo clube que já defendia durante a Copa de 2014. Partimos agora para o meio de campo. Os volantes Yeltsin Terreda, José Miguel Cubeiro, Maicon Barantes, Esteban Granados e os meias Celso Borges e Brian Ruiz foram os convocados para o setor. Promessa costarriquenha na época, Terreda jogou todos os jogos da Costa Rica naquela Copa. Considerado um dos grandes destaques da campanha, após a competição despertou o interesse de vários clubes, mas acabou sendo contratado pelo Evian da França. Por lá não teve um grande destaque, e já em 2016 acabou se mudando para o futebol suíço. Hoje, o jogador tem 28 anos, continua normalmente sendo convocado para a seleção e desde o ano passado é jogador do Herediano, da Costa Rica. Cubeiro também foi outro jogador daquela seleção que após a Copa despertou o interesse de vários clubes. Depois de mostrar bastante qualidade em 4 dos 5 jogos do Mundial, foi contratado pelo Blackpool, da Inglaterra. Entretanto, foi mais um que fracassou no futebol europeu, tanto que já em 2016 resolveu voltar para o seu país. Atualmente com 33 anos, ele é hoje jogador do Alajuelense, da Costa Rica, e segue nos planos da seleção. Barantes saiu do banco de reservas 2 vezes durante aquela Copa. Logo após a competição, não foi mais convocado, e por clubes passou pelo futebol norueguês e chinês antes de voltar para o seu país em 2017. No alto dos seus 37 anos, Barantes defende o Saprissa. Já Granados não recebeu nenhuma chance de atuar na Copa e já a partir de 2016 deixou de ser lembrado nas convocações do país. Também faz parte do seleto grupo que não sofreu muitas mudanças na carreira após a competição de 2014. Ele permanece defendendo o Herediano desde 2012. Granados tem hoje 34 anos. Jogando um pouco mais à frente no meio, Celso Borges, que é filho do ex-jogador brasileiro Alexandre Borges, atuou nas 5 partidas da Costa Rica naquele Mundial e também foi considerado um dos destaques daquela campanha. Meses depois da competição da FIFA, acabou sendo contratado pelo Deportivo La Coruña, da Espanha. E até hoje, apesar de já ter sido emprestado algumas vezes, segue ligado ao clube. Celso tem hoje 32 anos e continua fazendo parte da seleção. Camisa 10, capitão e apontado como grande cérebro da equipe, Brian Ruiz atuou nos 5 jogos da Copa e chegou a marcar 2 gols. Na época ligado ao Fulham da Inglaterra, suas aparições chamaram a atenção do Sporting de Portugal, que em julho de 2015 conseguiu contratá-lo. 3 anos depois, desembarcou aqui no Brasil para jogar pelo Santos, clube onde teve uma passagem bem apagada. Hoje, com 35 anos, Brian é atleta do Alajuelense, da Costa Rica, e ainda segue sendo lembrado em algumas convocações do seu país. Para finalizar, 5 atacantes foram chamados para compor o elenco costarriquenho naquela Copa. Foram eles: Christian Bolanhos, Royal Campbell, Randall Brenes, Diego Calvo e Marco Ureña. Atuando como uma espécie de meia esquerdo, Bolanhos, que já havia jogado a Copa do Mundo de 2006, foi mais um que atuou em todas as partidas do Mundial aqui no Brasil. Apesar das boas aparições, foi um dos poucos que fez um caminho inverso no mercado da bola após a competição da FIFA.
Na ocasião, deixou Copenhague, da Dinamarca, para jogar pelo Cartagines, da Costa Rica. Hoje, ele tem 36 anos, segue sendo convocado para a seleção e é um dos destaques do Start, da primeira divisão da Noruega. Campbell usou a Copa como trampolim para sua carreira. Apesar de ter feito apenas um gol em 5 jogos da competição, se tornou um dos jogadores mais valorizados do elenco costarriquenho. Na época ligado ao Arsenal, começou a ser repassado por empréstimo a partir de 2015 para vários clubes europeus. Hoje ele tem 28 anos e joga no México defendendo as cores do León. Na seleção ainda segue sendo lembrado em algumas convocações. Brenes saiu do banco de reservas em 3 ocasiões durante aquele Mundial. Era considerado quase um coringa daquela equipe. Mesmo assim, ainda em 2014 deixou de ser convocado para a seleção. Atualmente com 37 anos, é o único daquele elenco costarriquenho que já anunciou sua aposentadoria. Seu último clube foi o Cartagines, em 2018. Quase um novato naquele elenco, Diego Calvo não entrou em campo naquele Mundial. E ainda em 2014 deixou de ser convocado. Por clubes logo após o Mundial, fez um caminho parecido com o de Bolanhos. E em 2015 trocou a Europa pelo futebol do seu país. Calvo tem hoje 29 anos e desde o ano passado se arrisca no modesto Intercity, da 4ª divisão espanhola. Por fim, Ureña saiu do banco de reservas 4 vezes na Copa de 2014 e até chegou a marcar um gol. Após a competição, continuou sendo chamado para a seleção até os dias atuais e por clubes rodou de 2014 a 2019 por várias equipes da Dinamarca e dos Estados Unidos. Hoje, com 30 anos, ele é ligado ao Gwangju, da Coreia do Sul. E não posso deixar de falar o que aconteceu com o técnico colombiano Jorge Luis Pinto, que estava à frente da Costa Rica em 2014. Logo depois da Copa, deixou o cargo na seleção após desacordos com a Federação Costarriquenha. Atualmente com 67 anos, Pinto comanda a seleção dos Emirados Árabes Unidos, que tentará uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Só por curiosidade, pessoal, aqui na tela estão o nome dos jogadores que estiveram na seleção em 2014 e também na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Chegamos ao fim do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!